Atos 28. Hoje eu quero falar sobre o tema Vieram e foram curados. Vieram e foram curados. Temos aqui no telão, revista atualizada. Perto daquele lugar, havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. E à vista destes acontecimentos, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, quando nós olhamos para este texto, nós descobrimos algumas coisas que estavam acontecendo. Algumas coisas que aconteciam naquele momento, naquela circunstância, naquele lugar. Quando nós voltamos um pouquinho no capítulo 27, o início da viagem, Paulo diz ao chefe ali do exército, dizendo: olha, não é bom que a gente saia navegando, a gente precisa ficar aqui, porque se sairmos a viagem será penosa. E a Bíblia diz que aquele centurião, aquele chefe do exército, dando mais ouvido, dando mais crédito ao que o capitão do navio dizia do que o que Paulo estava dizendo, eles seguiram a viagem. E nessa viagem eles entraram numa grande e poderosa tempestade. A Bíblia diz que levantou um tufão chamado Euroaquilão e soprou por alguns dias. A Bíblia diz que por 14 dias aquela tempestade varreu aquele navio de um lado para o outro. O próprio texto relata que eles tentaram até um instante, depois deixar o navio à própria sorte, ser levado pelo vento, porque não conseguiam mais controlar aquele navio. E durante 14 dias, era tão severa a tempestade que eles enfrentavam que Paulo diz que 14 dias eles não viam o sol, não viam as estrelas, então estava tudo tomado por aquela densa tempestade. Até que o vento os empurra a uma ilha e ali o barco encalha, tem uma corrente de água, o navio se despedaça e eles vão parar nesta ilha. Então, quando nós olhamos para esta situação, depois do texto que nós lemos, que já é no capítulo 28, que Paulo, chegando na ilha, estava ali chovendo. Paulo vai ajuntar alguns gravetos para se aquentarem do frio, e ele é picado por uma víbora. Então, ali estava frio e chuvoso. Além de tudo isto, naquela ilha existiam muitos enfermos, muitas pessoas doentes. Então, quando nós olhamos para este relato de Atos 27 e Atos 28, nós descobrimos que o ambiente não era bom. O ambiente era de prejuízo, de catástrofe, o ambiente era de perda, o ambiente era de falta de esperança, o ambiente era de enfermidade e de doença. Este era o retrato daquela situação, naquele momento, naquela região. Tempestade, vento, chuva, frio, prejuízo do navio, prejuízo da carga. E Paulo chega em certo momento, ele diz assim que todos, até mesmo Paulo, já havia desistido da própria vida. Todos no navio, cerca de 300 pessoas,
chegaram numa conclusão, dizendo: não tem mais jeito, é só esperar a hora de morrer, é só esperar a hora da morte. E lá na ilha, no mesmo tempo, existiam pessoas que estavam enfermas, doentes. Chuva, vento, frio, tempestade e enfermidade. E Paulo, hospedado na casa de Públio, como nós lemos, o principal da ilha, Paulo descobre que o pai deste homem, ele estava enfermo, estava doente. E quando este homem é curado, se descobre então que havia outros enfermos naquele lugar. O que nós aprendemos a princípio olhando para essa história? Que muitas vezes o ambiente que nós estamos, ou o ambiente que nós construímos, é favorável ao surgimento de circunstâncias adversas. O ambiente não era favorável naquele momento. E muitas vezes nós estamos inseridos, nós estamos envolvidos em ambientes que não são favoráveis para que coisas boas aconteçam na nossa vida. Tem o ditado popular por aí que as pessoas dizem: quanto mais reza, mais assombração aparece. Este é o famoso ambiente em que as coisas não vão bem, em que as coisas não dão certo. Tanto para os que estavam no navio, para com aqueles que estavam na ilha, a coisa não era favorável, o ambiente não era favorável. Paulo não queria estar naquele navio. Paulo foi forçado, ele estava preso, aprisionado, acorrentado, debaixo de ordem do rei, para que estivesse naquele navio. E o ambiente ali não era favorável. E Paulo já, pelo seu discernimento espiritual, ele sabia que a coisa não ficaria boa naquele lugar, naquele ambiente. E na ilha, as pessoas que estavam ali também estavam passando por uma grande dificuldade. Eu não sei se era um vírus, uma bactéria, eu não sei o que estava acontecendo lá naquela ilha. Não sei se por causa do frio e por causa da chuva, as pessoas estavam se enfermando naquele lugar. Mas a Bíblia relata que naquela ilha havia muitos enfermos. Muitas pessoas estavam enfermadas, estavam doentes. E no caso do pai de Públio, estava ardendo em febre. A situação era crítica. Muitas vezes nós somos colocados, inseridos em ambientes que não são favoráveis. Ambientes que trazem coisas negativas para a nossa vida. Ambientes que trazem dificuldades para a nossa vida. Ambientes que geram crises na nossa vida. Ambientes que geram tempestades severas na nossa vida. Mas, por outro lado, muitas vezes nós estamos construindo ambientes que são favoráveis às adversidades. Paulo não queria estar naquele navio, mas era obrigado a estar. Mas Paulo alertou dizendo: não vamos sair daqui que a situação vai ficar crítica. O que aconteceu? O capitão do exército preferiu dar ouvido ao capitão do navio e falou: não, esse Paulo, fique quieto, Paulo. Você não entende nada. Esse Paulo fica dando pitaco na nossa viagem. Ele nem marinheiro é. E seguiram. Muitas vezes nós estamos deixando de dar crédito a vozes que são colocadas por Deus na nossa vida para evitar com que eu e você, com que nós entremos em situações, em ambientes que sejam favoráveis para tempestades, dificuldades e adversidades. Nem tudo é provação, nem tudo é o diabo. Muitas vezes nós estamos construindo ambientes. Nós estamos dando brechas. Nós estamos tomando decisões erradas. Nós estamos deixando de dar ouvidos à voz do Senhor e criamos ao nosso redor ambiente que é propício ao surgimento de tempestades.
Paulo não queria estar, mas o capitão, contra a palavra de Paulo. E se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós encontramos tantos outros personagens que nos dão esse exemplo. Acho que hoje de manhã, a GL estava assistindo uma musiquinha, falando sobre Sansão, contando a história de Sansão, e olhando para ambientes que são criados para gerar coisas ruins na nossa vida. Sansão era perito nisto. Sansão criou um ambiente onde ele perdeu a graça diante de Deus. Ele criou um ambiente onde ele perdeu a ação do Espírito de Deus na sua vida. Ele criou um ambiente onde foram retidas as promessas de Deus sobre a sua vida. Sansão criou um ambiente onde ele perdeu a sua força, onde ele perdeu o seu vigor, onde ele perdeu a sua força ministerial, onde ele perdeu a unção de juiz que ele tinha sobre a sua vida. Sansão criou um ambiente onde ele perdeu os seus olhos e perdeu a sua liberdade. O homem levantado por Deus para livrar uma nação dos inimigos, agora está como um animal amarrado, carregando uma pedra nas costas, trabalhando literalmente como um animal, os olhos vazados, sem a força, sem o Espírito de Deus, sem a promessa sobre a sua vida. Foram os pais? Foi a tal da Dalila que criou isto? Não, foi o próprio Sansão. Existiam restrições para a vida de Sansão. Sansão não podia tocar em cadáver, humano ou de animal. Sansão não podia beber nada fermentado, vinho, qualquer outra coisa. Sansão tinha que se casar com uma mulher do seu povo. Sansão tinha que ouvir a voz de Deus. Tinha que obedecer à voz de Deus, tinha que obedecer às instruções de Deus, porque ele foi levantado como juiz no meio do seu povo para fazer a vontade de Deus e não fazer a sua própria vontade. E quando, na maioria, ou quase 100% das vezes que nós, vamos dizer, 100%, quando nós abandonamos a voz de Deus, quando nós abandonamos a instrução de Deus na nossa vida e seguimos fazendo o que nós queremos fazer, nós estamos criando ambientes que são favoráveis a tempestades na nossa vida. Ambientes de adversidades, de enfermidades, de doenças, de desconforto, de crises. Não foi ninguém além do próprio Sansão que criou aquele ambiente. Então nós temos que estar atentos aonde nós estamos, no nosso trabalho, no nosso estudo, no círculo de amigos, na nossa vizinhança, até mesmo dentro da nossa família. Com quem nós estamos nos associando? Que ambiente nós gostamos de estar? Que ambiente que nós gostamos de frequentar? Qual é o ambiente que nos traz alegria? Qual é o ambiente que nos agrada? O ambiente que nós frequentamos, ele alimenta a nossa carne, ele alimenta o nosso homem natural, ou ele alimenta o nosso espírito? Nós estamos falando nesta noite sobre curas. Nós estamos falando sobre milagres, nós estamos falando sobre o agir extraordinário de Deus na nossa vida, e nós vamos aprender que para que isso aconteça, o ambiente precisa ser favorável. Nós temos que criar um ambiente para que o sobrenatural de Deus se manifeste. Nós vimos então um ambiente favorável às crises. Agora nós vamos ver um ambiente favorável aos milagres. Quando nós lemos na história bíblica o que acontecia ao redor de Paulo, nós podemos perceber que aonde Paulo chegava, ele criava um ambiente favorável para a manifestação sobrenatural de Deus, para as obras extraordinárias de Deus. Paulo sempre criava um ambiente para que milagres acontecessem.
Paulo havia passado 14 dias dentro de uma tempestade severa, terrível, na ânsia da morte. Agora o navio se despedaça, estão todos molhados, congelando na ilha chamada Malta. Paulo é acolhido na casa de Públio. E quando ele chega lá, ele poderia falar assim, até que enfim, um momento de descanso. Até que enfim Deus proporcionou para mim, depois de uma longa tempestade, um momento em que eu posso descansar. Um momento em que eu posso tirar um tempinho para restaurar o meu fôlego, para restaurar a minha energia física, para restaurar as minhas emoções que estavam abaladas na tempestade, nada disto. Paulo está na casa de Públio, de repente ele descobre, o que está acontecendo? O teu pai está ardendo em febre? O teu pai está doente? O teu pai está enfermo? Traga aqui que nós vamos orar. Paulo criava um ambiente favorável. Pode trazer aqui, nós vamos orar e ele vai ser curado. Então Paulo estava sempre criando este ambiente para que o extraordinário de Deus se manifestasse. É interessante que Paulo diz lá, quando começa as dificuldades, ele diz assim, olha, era preciso vocês terem dado ouvido à minha voz. Porque eu falei que a viagem seria penosa se saíssemos de lá. Mas em meio à crise, naquele barco, naquela tempestade, Paulo faz uma declaração que é importante para as nossas vidas. No 14º dia da tempestade, Paulo se levanta no navio e chama todo mundo, cerca de 300 pessoas, e ele diz assim, olha, a situação está difícil, faz 2 semanas que vocês não comem, já estão fracos, debilitados fisicamente, mas o meu Deus, o Deus a quem sirvo, disse que ninguém vai morrer neste navio. Só que tem um detalhe, vocês precisam comer, vocês precisam se alimentar, porque vai depender da condição física de vocês nadarem até a praia, para que ninguém morra. Então nós podemos ver que, ao mesmo tempo que o poder de Deus está agindo, ao mesmo tempo que o poder de Deus está acessível e liberado para que nós possamos viver no milagre, Paulo está dizendo, vocês precisam fazer alguma coisa. Vocês precisam tomar uma decisão. Vocês precisam se alimentar para que vocês possam chegar salvos até a areia da praia. Então, em meio à tempestade, em meio ao vento forte, em meio àquela crise severa que eles estavam enfrentando, Paulo se levanta no meio, ainda estava ventando, ainda estava chovendo, ainda existia uma tempestade, mas ele se coloca em pé no meio daquela tempestade e no meio do desânimo e no meio daquele momento em que todos estavam esperando a morte, Paulo começa a criar um ambiente de milagres. Paulo começa dizendo, o Deus a que eu sirvo, o meu Deus disse que ninguém vai morrer. Então a gente precisa se alimentar. Eu convido você nesta noite a se alimentar da fé, a se alimentar da esperança, a começar a criar um ambiente favorável, ao invés de você olhar para a situação que você está enfrentando e dizer, não, acho que é o fim, acho que não tem mais jeito. Se alimente da fé e diga, o meu Deus, disse que eu vou vencer, que eu vou atravessar, que eu vou chegar seguro em terra firme. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aonde Paulo estava, ele criava um ambiente favorável. Imagine se Paulo tivesse se levantado no meio da tempestade e dito, olha, eu não sei como, eu não sei de que jeito, mas Deus falou que ninguém vai morrer. Então cada um aí dê seu jeito. Não, Paulo instruiu passo a passo tudo o que precisava ser feito para que ninguém morresse. Primeiro se alimentar. Todo mundo deve se alimentar. Depois Paulo diz assim, quem sabe nadar? Quem não sabe? Então quem sabe nadar, pode pular na água e sair nadando. Quem não sabe nadar, se agarra num pedaço do navio aí, vai batendo as pernas que você vai chegar lá no mar. Mas ninguém vai morrer.
Então veja, a quem nós ouvimos, o lugar que nós estamos inseridos, a voz que está chegando até nós, as palavras que estão fazendo parte do nosso dia a dia, ou estão nos enterrando num ambiente de fracasso, de derrota, de tempestade, ou estão trabalhando a nossa fé e criando ao nosso redor um ambiente onde o sobrenatural de Deus, o extraordinário de Deus, o milagre vai acontecer. Então nós vemos a promessa de Deus atuando juntamente com o ânimo do povo. E para encerrar nesta noite, irmãos, lá na ilha, Paulo está lá na casa de Públio, ora pelo pai de Públio, e a notícia corre. A notícia correu. Tem um tal de Paulo, a gente acha que ele é Deus, porque não é possível. Esse homem tem alguma coisa diferente. A víbora mordeu, ele não inchou, não teve febre, não caiu morto, não aconteceu nada com ele. Daí ele vai na casa de Públio, o homem está ardendo em febre, o pai de Públio está ardendo em febre. Ele ora, o homem é curado na hora, a disenteria vai embora, a febre vai embora, vamos correr para lá. E a notícia correu, e todos os enfermos vieram à presença de Paulo e foram curados. Então não importa, irmãos, qual é o momento que nós estejamos atravessando. Não importa qual é o momento da nossa vida. Não importa qual é a crise que estamos enfrentando. Não importa quanto tempo, não importa se é uma crise suave, não importa se é uma crise severa, nós precisamos criar um ambiente propício para o milagre do Senhor acontecer. Você age como? Você tem a mesma iniciativa de Paulo? Você tem a mesma fé que Paulo possuía? Você é capaz de se posicionar em fé como Paulo se posicionava? Ou você é daqueles que logo começa a murmurar? Deus não gosta de mim. Para os outros vai tudo dá certo, para mim nada dá certo. Oh, miserável homem que sou. Alguns chegam ao ponto de se tornar igual ao Jó. Amaldiçoo o dia que eu nasci. Por que eu fui nascer? Paulo não criava um ambiente de fracasso. Paulo não criava um ambiente de dúvida. Paulo não criava um ambiente em que sobressaísse a incredulidade. Paulo sempre estava agindo em fé e criando ao seu redor um ambiente favorável para que o milagre do Senhor se manifestasse. E nós precisamos seguir estes passos do apóstolo Paulo. Como eu sempre digo, irmãos, embora Deus conheça o seu choro, embora Deus conheça a sua lágrima, embora Deus conheça o motivo da sua angústia, da sua dor, embora Deus conheça o seu sofrimento, embora Deus conheça a ansiedade que você está enfrentando, embora Deus conheça todos os problemas que você esteja enfrentando, Deus não reage a estas coisas. O Deus que nós servimos, Ele reage, Ele responde à fé primeiramente. Segundo, Ele age aonde existe um ambiente de fé. E Ele reage a uma ação de fé em direção a Ele. Muitas pessoas têm caído neste engano. Deus sabe o que eu estou passando, Deus sabe o que eu estou sofrendo, eu não preciso pedir, Deus sabe. E Deus sabe muito melhor do que você, o que você está enfrentando. Deus conhece muito melhor do que você, a dor que você enfrenta. Mas Deus está esperando um passo de fé. Deus está esperando uma ação de fé. Deus está esperando um ambiente de fé ser criado para que o sobrenatural dele possa se manifestar. O tema da mensagem é: vieram
e foram curados. O texto não está dizendo cada um foi curado na sua casa, cada um foi curado no seu leito, cada um foi curado aonde estava, não. Foram curados aqueles que vieram à presença de Paulo. Aqueles que tomaram uma decisão. Por isso é importante você estar aqui nesta noite. Por isso é importante você vir à casa do Senhor. Por isso é importante você orar. Por isso é importante você pedir a Deus. Ser o mais claro possível na sua oração. Deus, o meu problema é este. Deus, a minha dificuldade é esta. Deus, o milagre que eu preciso é este aqui. Porque Deus está esperando a nossa fé entrar em ação. Deus está esperando eu e você criarmos um ambiente de fé para que Ele possa reagir. Todos os que vieram foram curados. Todos os que vieram foram curados. A Bíblia não diz, mas eu creio que muitos enfermos não foram até Paulo e não foram curados. Mas todos os que foram receberam um milagre. Todos os que entraram naquele ambiente, naquela atmosfera de milagres foram curados. Deus pode curar na rua, Deus pode curar no hospital, Deus pode curar na casa, mas este aqui é o principal ambiente aonde está preparado para que o milagre aconteça, para que o sobrenatural seja liberado. Por isso Jesus nos instruiu a nos reunirmos como igreja. Por isso o próprio apóstolo Paulo diz assim: não deixem de congregar como é o costume de alguns. Este é um ambiente, mas você pode criar um ambiente na sua casa. Você pode criar um ambiente no seu trabalho. Você pode criar um ambiente aonde você estiver, assim como Paulo. Criou um ambiente dentro do navio, criou um ambiente na ilha, criou um ambiente em Roma, onde ele estava. O ambiente ao seu redor era um ambiente onde exalava o perfume de Cristo, aonde exalava o cheiro do milagre, aonde as pessoas chegavam e já podiam, é como se fosse um campo magnético, irmãos. A pessoa chegava perto de Paulo e sabia que algo poderoso ia acontecer. É por isso que certa feita a Bíblia diz que Paulo estava pregando e olhando para o paralítico, viu nos olhos que ele tinha fé para ser curado. Por que aquele paralítico tinha fé para ser curado? Porque aquele paralítico entrou no ambiente de Paulo. Aquele paralítico passou a fazer parte do ambiente que Paulo havia criado. Se o paralítico tivesse ficado na casa, não teria recebido o milagre, mas na presença de Paulo, no ambiente que Paulo havia criado, o milagre aconteceu. Que você possa aprender a necessidade de ir até Deus, de pedir a Deus, de clamar a Deus, para que você possa viver o sobrenatural, o extraordinário, os milagres que você está precisando. Vamos ficar em pé neste momento.